Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje para falar sobre a Era Vargas. Esse que é um conteúdo extremamente importante, um conteúdo que tem caído nas provas de vestibular tradicional e também nas provas do Enem. É um conteúdo que é visto pelo segundo ano médio e que é revisto no terceiro ano, isso devido ao seu grau de relevância. Bom, existe aí toda uma discussão a respeito de Vargas, com certeza alguns de vocês já ouviram falar. Talvez quem tem avós, pessoas mais velhas em casa, mais idosas, né, já deve ter ouvido falar, e geralmente as pessoas mais idosas falam que Vargas foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Talvez seja verdade, talvez não. E vocês vão entender o porquê. Tá? Existe todo um mito, uma ideia que foi criada a respeito de Vargas, né? E a gente vai entender que existe todo um departamento de imprensa e propaganda por trás, divulgando uma ideia de Vargas como sendo o pai do povo, o pai dos pobres, o pai da classe trabalhadora. Mas vamos com calma. O governo de Vargas no Brasil ele é dividido em três partes. Antes da gente entender o governo de Vargas, estudar essa chamada Era Vargas, que durou 15 anos, né, foi de 1930 até 1945, nós temos que saber que Vargas chegou ao poder através de um golpe. Tá? Algumas pessoas vão chamar de revolução, mas não, uma revolução não deixa de ser um golpe, ainda que venha para fazer o bem. Existia uma Constituição, essa era a Constituição de 1891, é a Constituição republicana, lá de Deodoro da Fonseca, e essa Constituição ela sofreu um duro golpe em 1930, após as eleições, quando Getúlio Vargas, pelo partido Aliança Liberal, perdeu as eleições para o PRP de Washington Luiz. E dentro da crise, dentro da circunstância que havia em 1929, com a crise da a quebra de valores da Bolsa de Nova York, né, o PRP, o Partido Paulista, com Washington Luiz, não quiseram permitir que um governador mineiro assumisse o poder, né, dentro daquela lógica da política do café com leite, a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. E aí, não só Minas Gerais ficou chateado, como vários outros estados já estavam insatisfeitos com essa alternância de poder e desejavam aí ter uma participação política mais efetiva. Então, Getúlio Vargas saiu candidato em 1930 pela Aliança Liberal, com apoio não só de Minas Gerais, mas de estados como Pernambuco, Rio de Janeiro e também a Paraíba. A Paraíba que cedeu o seu presidente de província na época, presidente de estado, que chamava de presidente, né, que era o João Pessoa. Na época, inclusive, é bom salientar que o nome do estado no qual nós moramos era Paraíba do Norte. Tá? O nome da cidade era Paraíba. Então, só a partir de 1930, quando depois que Getúlio Vargas e João Pessoa eles perdem a eleição em 1930 para o PRP de Washington Luiz, é aí que a cidade ganha o nome de João Pessoa em homenagem ao seu presidente, né, ao presidente de província, na época, presidente de estado. Ok? Então, é em 1930 que, após a morte de João Pessoa, surge aí mais uma força para que a Aliança Liberal começasse a contestar as eleições de 1930, dizendo que tinham sido eleições fraudulentas, enfim, além de uma série de outras insatisfações da política oligárquica paulista e mineira. Bom, então, chegando ao poder em 1930, foi um golpe com a ajuda dos militares. No dia 8 de outubro, os militares marcharam em direção ao Rio de Janeiro, tomaram o poder do Washington Luiz e iam formar uma junta militar que iriam governar o Brasil, só que o povo, insatisfeito, principalmente as lideranças urbanas, né, políticas urbanas, assim também como a população que não se via representada pela política oligárquica, vai apoiar a chegada de Getúlio Vargas, que era o principal opositor nas eleições de 1930. E Getúlio Vargas, então, assume o poder. Bom, aqui é importante a gente fazer um parênteses. Vocês sabem que sempre que existe um governo, o certo é haver uma Constituição. O que é uma Constituição? A Constituição ela é uma carta magna, é uma carta constitucional, ou seja, é um texto
no qual vem dizendo as regras máximas de um país, o que pode e o que não pode ser feito, limitando inclusive os poderes, limitando a esfera do poder executivo, legislativo e judiciário, ok? Então, quando houve o golpe, é lógico que a Constituição de 1891, que era a Constituição republicana oligárquica, ela não fazia mais nenhum sentido. Então, como houve o golpe, a Constituição deixa de existir, tá? Porque o golpe, Getúlio chegou ao poder, meio que feria a Constituição, a carta máxima que deveria ser respeitada por tudo e por todos, tá? Então, tá aí um grande erro. Então, ele começa a governar sem Constituição. E daí, por isso que o primeiro período do governo dele é chamado de governo provisório. Tá? O governo provisório é um governo no qual Getúlio Vargas ele vai governar através de decreto-lei. Ele governa baixando leis sem nenhuma necessidade de uma Constituição. Então, vamos criar uma lei X. Ele vai lá e mete o decreto-lei e desce igual abaixo. Ele quer uma outra coisa, cria um decreto-lei e manda. E não é assim que as coisas funcionam dentro de uma democracia. Vocês conhecem o nosso sistema político brasileiro, vocês sabem que é um sistema bicameral, é um sistema no qual nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, uma lei, quando ela é desenvolvida, ou um projeto de lei, quando é desenvolvido pelo presidente, ela precisa passar pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado. Não pode ser uma questão unilateral que desce de cima a baixo, goela abaixo em todas as pessoas. Não é assim que funciona na democracia. E por isso, esse período que foi de 1930 até 1934 vai ser bastante contestado. Então, a gente vai perceber que houve aí algumas contestações, inclusive uma guerra civil que aconteceu no Brasil no ano de 1932, que foi a Revolução Constitucionalista. A gente vai ver daqui a pouco e é uma das partes mais importantes. Em 1934, que é o fim do governo provisório, é o fim por quê? Porque é exatamente o momento em que se cria uma Constituição e aí, a partir de 34 nós vamos ter essa Constituição que vai fazer com que o governo deixe de ser um governo provisório e passe a ser um governo constitucional, né? Um governo como de fato deve ser em uma democracia, né? Um governo no qual o presidente ele está abaixo da Constituição e ele governa junto com com o poder legislativo e com o auxílio do judiciário, que tem o papel de fiscalizar. Então, o legislativo ele cria as leis e ele fiscaliza o executivo, assim como o executivo pode fiscalizar o legislativo e o judiciário vai, né, fiscalizar e vai averiguar se as coisas que estão sendo criadas pelo legislativo e executadas pelo executivo está conforme a Carta Constitucional, a Carta Magna preza, né? Nós vamos ter aí o governo constitucional de 34 a 37, no qual a gente vai perceber o acirramento aí, alguns movimentos trabalhistas e o acirramento externamente, né? Falando na Europa, nós vamos ter aí o acirramento do totalitarismo, a política totalitária na Europa. E isso vai influenciar um pouco aqui no Brasil, a gente vai ver alguns movimentos aqui no Brasil como o integralismo, que vai estar dando apoio a uma unificação do Estado, a um fortalecimento do poder do Estado. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco isso. E por último, o último momento da era Vargas é de 37 a 45, é o chamado Estado Novo. Esse Estado Novo é um período ditatorial. O Brasil passou por um período de ditadura, e não era uma ditadura militar, era uma ditadura civil, tá? Embora, como vocês possam ver nessa foto aí do meio, ele está cercado de militares, porque os militares davam apoio ao governo de Getúlio. Getúlio tinha, sim, um apoio militar, mas é um governo civil, tá? Porque ele era um civil, ele não era um militar. Diferente lá na década de 60, quando nós vamos ter presidentes militares, ou seja, os presidentes eles são os generais do exército, por isso que a gente fala que é uma ditadura militar. Durante esse Estado Novo é uma ditadura civil. E a gente vai entender o porquê que o Brasil chegou a essa ditadura civil, ou seja, por que essa Constituição que foi criada em 37, conhecida como a Constituição Polaca, ela foi destituída, né? Como Getúlio Vargas, que criou a Constituição 34, como ele mesmo dá um golpe em cima dessa Constituição e cria uma ditadura. Então a gente vai entender isso por quê e quais são as consequências de tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Em 1930,
nós vamos ter aí a revolução, né, como gostam muito de falar, mas não deixa de ser um golpe, tá? Porque eu uso muito a expressão de golpe, porque a gente vai ficar na ideia de que se for uma coisa boa, é uma revolução, se for uma coisa ruim, é um golpe, né? E não posso observar dessa forma, eu tenho que ver se existe uma lei, que é a Constituição, e essa Constituição ela é ferida, essa lei é ferida, então nós temos um golpe, tá? Revolução é um termo que se utiliza para uma mudança abrupta, uma ruptura em um processo. Houve uma revolução? Sim, mas essa revolução foi golpista. Ela deu um golpe na Constituição. O certo seria, professor, então, como é que faz para mudar as coisas? O certo seria Getúlio Vargas ter sido eleito democraticamente pelo voto das pessoas, que é o que prega a Constituição, ele ter chegado ao poder em 1930 e aí no poder ele colocasse, fizesse projetos de emenda constitucional, como é chamado de PEC, projeto de emenda constitucional, na Câmara dos Deputados, emendas para mudança na Constituição. Olha só, deputados, eu tenho aqui um projeto para que a gente possa mudar a questão do voto ser aberto. Vamos fazer um voto fechado? E aí botava na Câmara dos Deputados, os deputados votassem, aprovavam em sua maioria, ia para o Senado votava, aprovava em sua maioria, voltava para ele, ele assinava. E aí sim a Constituição ela ia ser mudada, ela ia ser alterada, mas ia ser alterada de forma democrática. E isso não deixaria também de ser talvez uma revolução, seria uma revolução legislativa, né? Uma ruptura abrupta, você ia mudar várias coisas, mas isso ia ser da forma legal. A forma legal, no linguajar jurídico, é a forma correta de se fazer. Tá? Bom, em 1934 nós iniciamos a chamada Nova República. Como o próprio Vargas gostava de dizer, ele gostava de dizer que a república que veio antes dele era a República Velha. Não à toa, nós chamamos o assunto compreendido como República da Espada e República Oligárquica como República Velha, né? Como vocês bem sabem, a gente acabou de estudar, e Vargas gostava muito de se dizer chamada República Nova, porque as eleições agora elas eram indiretas, a eleição, o voto era fechado, ninguém sabia em quem você votava, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, quando Vargas chegou no poder, em 1930, ele suspendeu a Constituição de 1891, porque para Vargas não fazia sentido a Constituição de 1891, tendo em vista que era uma Constituição extremamente oligárquica, que dava poder aos coronéis. O voto era aberto, né? Só podia votar se você fosse alfabetizado, se fosse homem, se fosse maior de 21 anos. Vargas, ele tinha uma ideia mais progressista e a ideia dele era paulatinamente, inclusive, abrir o voto para as mulheres, que foi o que ele fez logo em 1932. Bom, então ele vai fechar órgãos de poder como o Legislativo, vai fechar o Congresso, as Assembleias Legislativas e vai fechar as câmaras municipais também. Então perceba, fecha-se tudo, acaba-se com toda a estrutura democrática, política que se existia, ainda que fosse uma estrutura oligárquica, mas ela acaba com tudo. Ela acaba com tudo. E qual era o objetivo? Era desmontar exatamente essa estrutura da Primeira República, que era baseada no poder dos coronéis. Tirar o poder dos coronéis, tirar o poder dessas oligarquias, lembrando que oligarquia quer dizer poder na mão de poucos, né? E ele poder redistribuir o poder. Bom, esse governo provisório, Getúlio Vargas nomeou interventores no lugar dos governadores do estado, ou seja, no estado de São Paulo tinha um presidente, né, ou governador, às vezes era chamado de presidente, às vezes chamado de governador, tinha um presidente lá do estado de São Paulo. O que Getúlio Vargas fez ao assumir o poder? Ele foi e tirou esse cara do poder e nomeou um parente dele ou um general do exército. Geralmente ele nomeou tenentes, que são cargos de baixa patente no exército. Então ele nomeou tenentes, pessoas para ficar governando cidades como São Paulo, Recife, Salvador. Os grandes estados e cidades, eles foram escolhidos, ele escolheu a dedo essas pessoas. E a ideia dele era não demorar muito tempo. Dentro de 1 ano, 2 anos no máximo, ele alternava. Pegava o interventor da cidade de São Paulo, botava para ser interventor da cidade de Belo Horizonte. Pegava de Belo Horizonte, botava para ser interventor do Rio de Janeiro. Pegava do Rio de Janeiro, botava para ser interventor do Recife. Então, a ideia dele era sempre alternar
para que esses interventores que eram escolhidos por ele não criassem laços, raízes com a oligarquia regional, não criassem muita amizadezinha com a oligarquia ao ponto de a oligarquia conseguir, como eu posso dizer a palavrinha, comprar, digamos assim, os interventores. Então ele estava sempre mudando, tá certo? Para que houvesse a menor possibilidade possível aí de corrupção. Então, numa das manifestações que teve, né, por conta dessa questão de ele ter nomeado um tenente que era do Nordeste para ser governador do estado de São Paulo, nós vamos ter aí uma insatisfação constante do povo de São Paulo, até que em uma das manifestações, 4 estudantes de São Paulo foram mortos, né, no dia em maio de 1932. E a sigla do movimento ficou conhecido como MMDC, em homenagem aos estudantes. A sigla era, cada letra aí, ela representa o nome de, a primeira letra do nome de um estudante que foi morto nessa manifestação contra esse governo, entre aspas, segundo os paulistas, tirânico, esse governo ditatorial, porque ele estava colocando pessoas que ele quisesse para governar o estado e isso estava gerando insatisfação. Tá aí, ó, Miragaia, Dráuzia, Martins e Camargo, certo? Esses foram os nomes dos estudantes, inclusive virou monumento no dia 23 de maio. Bom, e aí estourou, depois exatamente da morte desses estudantes, estourou a chamada Revolução Constitucionalista. Revolução Constitucionalista que foi uma tentada de golpe, foi uma tentativa de contragolpe, na verdade. Ou seja, Getúlio Vargas deu um golpe, chegou no poder em 1930, essa revolução que iniciou em São Paulo foi uma tentativa de barrar, né, o governo de Vargas. Então a gente pode até dizer que foi um contragolpe. Tá? Essa revolução constitucionalista foi uma tentativa de tomar o poder de Vargas. Olha essa imagem, essa charge, você vai ver aí que no fundo nessa imagem tem a bandeira de São Paulo, nós temos um soldado, né, e ele está falando, você tem um dever a cumprir, né, e chamando as pessoas para se alistar. Então perceba que tem muito a ver com o próprio Tio Sam nos Estados Unidos, né, que tinha desde a Primeira Guerra Mundial, e a gente já está falando de 1932, a gente está falando aí do pós-Primeira Guerra Mundial, então se baseando exatamente no Tio Sam nos Estados Unidos, chamando as pessoas de São Paulo para ir à luta. Perceba o MMDC aqui no canto, né, e aqui é uma clamação da população, né, para ir para a luta. Então, os partidos paulistas, republicanos e democráticos uniram-se frente à afronta de Getúlio e aí teve início o movimento rebelde. Foi uma guerra civil que o Brasil passou, tá certo? É lógico que a capital, Rio de Janeiro e Getúlio Vargas conseguiram se manter no poder, né? Derrotaram o movimento constitucionalista, mas ele só foi sanado quando Getúlio Vargas convocou uma Assembleia Constituinte. Então, você sabe que uma Constituição ela não pode ser criada de cima para baixo, ela não pode ser criada simplesmente Getúlio Vargas ou qualquer que seja o presidente, dizendo a Constituição vai ser assim, e ele mesmo cria. A Constituição ela é criada através de uma Assembleia, ou seja, a reunião de vários homens, vários intelectuais, para que possam discutir a respeito do encaminhamento das leis básicas do país. Então, a Constituição de 1934, que ficou pronta, ela vai trazer aí algumas coisas, como, por exemplo, o voto. Tá? As eleições passariam a ser por meio de voto secreto, diferente da Constituição de 1891, que trazia o voto aberto. Né? E, além disso, vai permitir a participação das mulheres. A mulher vai poder ter o voto direto, vai ter o direito de votar. E isso foi uma grande conquista, pessoal, porque já, na verdade, já desde 1932. Porque em 1932 mesmo, Getúlio Vargas disse, tá bom, Revolução Constitucionalista, eu abro mão aí, eu vou convocar uma Assembleia Constituinte. E aí ele assinou um decreto em 1932, criando a Justiça Eleitoral e permitindo que as mulheres pudessem votar. E aí já convocou a população, mesmo em 1932, para eleger as pessoas da Assembleia Constituinte, ou seja, os intelectuais, juristas, né, professores, filósofos, para
produção, elaboração, melhor dizendo, da Constituição de 1934, tá certo? Então as mulheres adquiriram o direito a voto. E é uma grande evolução porque países como França, que eram extremamente liberais desde o século XVIII, só conseguiram aprovar o voto feminino na década de 60 do século XX, pra você ter ideia, né? E aqui no Brasil, na década de 30, as mulheres já tiveram direito a voto. Então, permitiram o voto para analfabetos, mendigos, militares, de baixas patentes, né, que antes não podiam votar. Então, assim, além disso, permitiu o voto para padres. Então, abriu o leque, porque antes nem padres, nem mendigos, nem analfabetos poderiam votar, tá? E aí teve também ainda a criação da Justiça Eleitoral. Vocês conhecem a Justiça Eleitoral, é ela que regulamenta, que organiza todas as eleições, né? É ela que está lá para comprovar que a eleição vai ser justa, porque era uma coisa que se reclamava muito no Brasil, é que as eleições elas eram fraudulentas. Então, Getúlio Vargas criou a Justiça Eleitoral como um órgão independente. Se você der uma rápida pesquisada, você vai ver que a Justiça Eleitoral foi criada em 1932 até hoje. Ela é um órgão independente. Ela tem orçamento independente. Ela não precisa babar ovo de deputado, de senador para poder ter a determinada orçamento. Ela é completamente independente do poder legislativo, judiciário e executivo. Ela é um órgão à parte no Brasil, a Justiça Eleitoral. Isso para garantir e zelar o máximo possível por uma imparcialidade, ok? Bom, vamos agora falar um pouquinho mais sobre a Constituição de 1934, porque ela já vai trazer aí uma série de direitos, tá? A gente vai ter alguns... A nossa Constituição, pessoal, na verdade, vamos falar o seguinte, a nossa cidadania, porque o que é ser cidadania? Cidadania é ter direitos e obrigações. A nossa cidadania brasileira, ela foi construída, embora isso não esteja no slide, tá? Mas a nossa cidadania ela foi construída ao longo de todo o século XX. Né? É só na Constituição de 1988, né, a Constituição Cidadã que nós temos, que a cidadania ela vai se concretizar, pelo menos no direito. Mas a cidadania ela levou muito tempo a ser construída. Se você for analisar a Constituição de 1824, a Constituição Monárquica, ou a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição Republicana, ela praticamente não traz direito nenhum, direito social ou direito civil. Ela traz aí direitos políticos para aí homens maiores de 20 anos ou homens que tenham um determinado, consiga comprovar um determinado ganho anual. Então, era uma Constituição que reduzia o máximo possível o número de eleitores, isso para poder controlar melhor quem seria eleito e quem seria elegível, ou quem poderia votar e quem poderia ser elegível. Já a Constituição de 1934, que é a Constituição conhecida como Constituição Polaca, tá? Essa Constituição ela vai estar trazendo aí direitos civis, isso vai ser um grande avanço, que são os direitos trabalhistas. Então, já Vargas, na Constituição de 1934, já vai trazer a instituição do salário mínimo. A ideia de salário mínimo não existia. Salário mínimo garante que todo mundo ganhe no mínimo aquele valor. Então, a pessoa não pode jamais ser contratada e receber menos do que aquele valor que foi estipulado. Tá? Senão, a empresa ela vai sofrer sanções. Jornada de trabalho de 8 horas diárias. Né? Então, assim, as empresas antes, as pessoas podiam explorar as pessoas para trabalhar 14, 16 horas. Inclusive, essa medida aí, talvez o Vargas tenha tirado do que estava acontecendo no próprio Estados Unidos, quando o presidente Franklin Delano Roosevelt, a partir de 1933, ele iniciou aquela série de medidas chamadas de New Deal, vocês já conhecem, a gente já estudou aqui, né? No qual estipulava, além de salário mínimo, carga horária máxima de trabalho, exatamente para estimular a contratação de mais pessoas ao invés da exploração da mesma pessoa numa carga, né, numa jornada de trabalho muito extensa. Uma outra coisa foi a proibição do trabalho de menores de 14 anos, porque menores de idade geralmente tendem a receber menos. Tá? Estipulou férias anuais remuneradas, coisas que não existiam. Então, tudo isso estava na Constituição de 1934 e faz parte da nossa Constituição hoje em dia também.
Então, indenizações na demissão sem justa causa. Se a empresa demitir a pessoa e não tiver motivo, ela também tem que pagar uma indenização. Então, perceba que aí são direitos civis, direitos trabalhistas, né, garantidos à população. Uma outra coisa era o nacionalismo econômico. Ele vai gerar aí uma proteção das riquezas naturais do país, como as jazidas minerais e as quedas d'água, capazes de gerar energia, fazendo com que empresas estrangeiras não pudessem explorar. Então, empresas estrangeiras, elas não podem explorar o nosso petróleo, empresas estrangeiras, elas não podem explorar a nossa produção de energia elétrica através das quedas d'água. Empresas estrangeiras não podem explorar recursos minerais no Brasil, apenas empresas brasileiras e de preferência estatais. Né? Isso ainda está maduro, ainda está muito verde a ideia, mas Vargas, com o passar do tempo, vai amadurecer e ele vai começar a abrir cada vez mais estatais. O que é um estatal? Uma empresa privada, uma empresa pelo Estado. Tá? Uma empresa do Estado, como é o caso, por exemplo, da Caixa Econômica, da Universidade Federal, é uma empresa. Tá? Então, são estatais. Bom, a Constituição estabelecia que o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto dos membros da Assembleia Constituinte. Então, ele tinha convocado a Assembleia Constituinte, os membros da Assembleia Constituinte elegeram ele mesmo em 1934. Então, de 32 a 34, ele governou de forma provisória, em 34 ele é eleito de forma indireta. Não o povo votou, mas os próprios participantes da Assembleia Constituinte. Nós temos aí dois principais movimentos fortes que vão estar acontecendo durante esse período aí, que é o integralismo e o aliancismo. São dois movimentos que vão apoiar Getúlio Vargas. Um movimento é mais nacionalista, voltado para o totalitarismo, que é o chamado integralismo, um movimento bem fascista, vocês vão perceber que é um movimento fascista, tá? Com inspiração aí no nazismo e no fascismo italiano. E nós temos aí um movimento que já é mais socialista, um movimento mais social, que é o aliancismo. Olha só, pão, terra e liberdade, muito baseado lá nas teses de Abril, na ideia das teses de Abril de Lênin, lá na União Soviética. Então, o integralismo ele era liderado por Plínio Salgado, né, e ele vai ter a inspiração nazista fascista aí. Então, tem como lema Deus, Pátria e Família. Perceba, pessoal, a carga do nazismo e de fascismo. Infelizmente, a gente fica vendo isso acontecer hoje em dia. Deus acima de tudo, a pátria, não sei o que, tarará, família, tá ok? Combatia o comunismo, pregava um nacionalismo extremo, um Estado centralizado forte, a disciplina e hierarquia dentro da sociedade, além da entrega do poder a um único chefe. Então, esse movimento de Plínio Salgado vai apoiar muito Getúlio Vargas, né? E vai ter o aliancismo, que já é um movimento já oposto, reunia grupos de várias correntes socialistas, comunistas e anarquistas. Um dos principais líderes era Luiz Carlos Prestes, que vai formar aí o Partido Comunista, né? Era presidente do Partido Comunista, e que tinha a chamada Coluna Prestes, que era um movimento que saía divulgando pelo interior do Brasil as ideias comunistas no Brasil. Olha só, né, o Partido Comunista aqui no Brasil foi fundado em 1922, era presidido aí pelo Luiz Carlos Prestes e tinha a chamada Coluna Prestes, que saía realmente andando pelas terras, pelo interior, pelo sertão, divulgando as ideias socialistas. Bom, vamos lá? Aqui eu quero dar uma parada para a gente poder deixar isso aqui mais explanado. Vamos lá. Pessoal, o Getúlio Vargas vai governar de forma constitucional de 34 até 37. Né? São aí praticamente 3 anos de governo de Getúlio Vargas. Só que em 37, ele governou 34, 35, 34 a 35, 35 a 36, 36 a 37. Em 37, final de 37, teria eleições. Tá? Ia ter eleições e em 38 já iniciaria um novo governo. E talvez ele não ganhasse. E para não correr o risco aí, né, talvez nem ganhar as eleições,
O que foi que Vargas fez? Hoje a gente sabe que ele fez isso, tá, pessoal? Não é uma coisa que as pessoas sabiam amplamente, é uma coisa que ninguém sabia na época. Pelo contrário, as pessoas acreditavam, até porque ele tinha um controle da mídia e ele conseguia manipular as coisas. Mas hoje em dia se sabe que não foi bem assim. Mas o que aconteceu? Em 37, vamos pensar um pouco no cenário internacional. O que está acontecendo em 37? É, Hitler está no poder, tá? Está invadindo já a Áustria, está expandindo seu território sobre algumas regiões ali na Europa Central, está tendo vários movimentos, a Tríplice Aliança, né, formada por Inglaterra, França e Rússia, já estão meio que se preparando para alguma coisa, enquanto que a Alemanha, né, está cada vez mais ofensiva, junto com o Japão e com a Itália. E aqui, Getúlio Vargas tinha uma influência muito forte de Mussolini, uma influência fascista italiana muito forte. Tá? Então, ele já começa aí a usar as ideias nazifascistas, de um inimigo comum, né? De demonizar um inimigo, de criar um inimigo, porque se nós temos um inimigo, nós podemos nos unir para lutar contra o inimigo comum, mas um inimigo que nem existe, né? Como hoje nossa política aqui no Brasil atualmente fica usando a ideia de que existe um inimigo, comunista, não sei o quê, como se existisse, mas é só para criar uma ideia de unidade, para que as pessoas possam se unir contra um inimigo. Essa ideia que, infelizmente, é uma ideia fascista e que as pessoas caem nela, tá? É uma forma de ser manipulado e ser coagido, ser persuadido. Então vamos lá. A partir daí, né, Vargas começa a usar esse discurso de inimigo comum e o discurso que ele vai usar é o comunismo. Ele vai dizer que os comunistas estão tentando tomar o poder. Ele vai dizer que o Partido Comunista, que foi criado lá em 1922, está tentando tomar o poder e criou um chamado Plano Cohen, como vocês podem ver aqui, ó, Plano Cohen. E esse Plano Cohen, ele seria para acabar com o regime democrático no Brasil, meu Deus do céu. Né? Ele vai dizer que os comunistas, comedores de crianças, estavam sediando lá na sede e estavam planejando, e aí eles fizeram uma batida, diz que fez uma batida com o exército, e eles plantaram provas, eles plantaram documentos falsos, mostrando que os comunistas iam dar um golpe, que não sei o que isso e que aquilo. E por isso, devido a isso, eles resolveram interromper o Estado Democrático. Olha, peraí, os comunistas vão tentar tomar o poder. Como eles vão tentar tomar o poder, antes que eles tomem, eu vou impedir o regime democrático. Então, o que ele faz? No dia 10 de novembro, o Congresso foi cercado e decretou o fechamento do Legislativo e outorgou uma nova Constituição para o país, iniciando assim o governo ditatorial. Então, mais ou menos assim, peraí, eu estou governando a democracia, opa, os comunistas vão invadir, os comunistas vão tomar o poder. Antes que os comunistas tomem o poder, o que eu faço? Eu tomo o poder primeiro. Então, ele deu um golpe nele mesmo. A verdade é essa, né? Ele foi lá e deu um golpe nele mesmo. E ele vai lá e acaba com a Constituição de 1934, que é uma Constituição democrática, uma Constituição que permitia o legislativo, o executivo, que existiam eleições para a Câmara dos Deputados, existiam eleições para governadores, para prefeitos, para vereadores, e ele vai lá e fecha o legislativo e vai fazer a mesma coisa. Ele vai tirar aí o prefeito das grandes cidades como São Paulo, cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, BH, ele vai tirar os prefeitos e vai colocar no lugar dos prefeitos interventores. Que interventores já disse hoje? Interventores são pessoas da confiança dele que vai intervir por ele, que vai governar da forma que ele quiser. E se o cara governar de uma forma que ele não quer, ele tira o cara rapidamente, dá um perdido no cara e bota outra pessoa no lugar. Tá? A mesma coisa ele vai fazer também com os governadores dos estados. Então perceba aí que é uma questão ditatorial. A Constituição fica de lado e ele começa a governar de uma forma bem ditatorial. Bom, e aí nós entramos aí no período ditatorial, que é conhecido como Estado Novo. E é conhecido assim porque ele mesmo vai chamar o Estado de Estado Novo. Ele vai dizer que é um Estado querendo passar a ideia de progresso. Tá? Ele vai sempre vender aí, ele vai sempre saber usar muito bem a mídia e o marketing para vender a ideia para as pessoas.
Então foi instalado um estado de emergência, onde o governo podia invadir as casas, prender pessoas, julgá-las e condená-las. Vargas detinha amplos poderes. Seus atos não podiam ser submetidos nem à justiça. Então perceba, nem a justiça está acima de Vargas, nem a própria Constituição está acima de Vargas. Isso é o que a gente chama de ditadura. Tá? Ficou conhecido como a ditadura do Estado Novo. Os estados perderam sua autonomia, os governos estaduais foram entregues aos interventores e em comemorações públicas nas capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar a morte do federalismo. Você tem que lembrar que a Constituição de 1891, a Constituição Republicana, era uma Constituição federalista, assim como nos Estados Unidos, o Brasil era um país federalista, onde cada estado ele tinha uma grande autonomia estadual. Ele podia criar suas próprias leis e a Constituição ela era mais sucinta possível. Né? A partir daí de Vargas, né, a ideia de federalismo ela vai começar a cair por terra. Vargas vai centralizar o poder na mão do governo federal e ele vai cada vez mais minimizar o poder na mão das oligarquias. Porque, por mais que, acho que o que mais frustrou Vargas foi o fato de que, em 1934, teve eleições indiretas para presidente, mas teve eleições diretas para governador, para prefeito, para deputados, para vereadores. E eu acho que o que mais frustrou Vargas foi o seguinte, foi o fato de, mesmo com o voto sendo fechado, mesmo a própria população pobre, analfabeta podendo votar, mesmo com as mulheres podendo votar, ainda assim as elites oligárquicas que dominavam o cenário político brasileiro, o cenário político regional, se mantiveram no poder. As mesmas pessoas que governavam o Brasil antes do golpe de Vargas, em 1930, na República Velha, na República Oligárquica, essas mesmas pessoas chegaram ao poder. Só que não mais sendo voto aberto, menos votos sendo fechados, elas chegaram ao poder através de talvez de compra de votos, através de troca de favores. E isso frustrou muito Vargas porque talvez ele tenha percebido que não ia mudar muita coisa, ele não ia conseguir mudar a realidade do Brasil enquanto realmente aquela velha política continuasse sendo feita, né? Continuassem aquelas velhas práticas políticas sendo feitas. Então ele vai inclusive queimar bandeiras, em movimentos movimentos republicanos, homenagem, sei lá, ao Dia da Independência. Nos estados, as bandeiras eram queimadas e hasteava a bandeira do Brasil como símbolo da unificação, da unidade. Bom, durante esse Estado Novo, que vai de 35 aí até 37, os partidos políticos eles foram extintos, as eleições elas foram suspensas, né? Ou seja, para que ter partido político se não tem eleições? Para que eleições se Vargas nomeava os representantes, né, os chamados interventores, eram nomeados por Vargas. Proibição de greves e manifestações contrárias ao governo, ou seja, censura, você não tinha liberdade de expressão, perseguição, tortura e morte a milhares de cidadãos. Muitos intelectuais resistiram à ditadura, como Graciliano Ramos, por exemplo, foi acusado de participar da ANL, que era o aliancismo, né? Foi preso em 1936, depois escreveu a famoso livro Memória do Cárcere, né? Então, utilização de propaganda para conquistar a simpatia popular, ele vai apelar para o populismo, ele vai usar uma propaganda de massa, né? Principalmente com rádio. Na década de 30 não existia televisão ainda, tá? Televisão é da década de 50 e aqui no Brasil mais fortemente na década de 60. Então, o Brasil, ele se utilizou fortemente não só dos jornais, né, mas do rádio. Por exemplo, ele desenvolveu um programa que passa até hoje, 7 horas da noite, que é a Voz do Brasil. E nesse programa A Voz do Brasil, ele ia lá e falava praticamente todos os dias 10 minutos. Então, 10 minutos, o povo escutava os Vargas falando, tal, e tinha os ministros de Vargas, o ministro do Trabalho, o ministro da Economia, todos os dias os ministros lá falando sobre os direitos, enfim, falando sobre direitos de trabalho, falando sobre direitos civis, coisas que até então não se tinha. Então Vargas pretendia ganhar a população mostrando que, entre aspas aí, mas talvez sim, talvez não, mas mostrando que se importava com o bem-estar da população,
né, se mostrando como um patriarca, como paternalista, como pai desse povo, e daí nós vamos ter aí a expressão chamada de populismo. É interessante porque esse movimento populista, ele acontece não só aqui no Brasil, mas ele acontece também em outros países da América Latina, nesse mesmo período, né, que vai aí de 30 até 40. Bom, em 1939, o governo Vargas ele criou o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso é um tema de inúmeras questões. Tá? O DIP ele é um departamento onde ele vai analisar toda a produção de conteúdo, né? Jornais, revistas, programas de rádio, tudo que fosse produzido de informação a respeito do governo ou a respeito da imagem de Vargas tinha que passar pelo DIP e poderia sim sofrer algum tipo de censura, poderia ser censurado. Tá? Em 1938, ele criou o Instituto Brasileiro de Geográfico de Estatística, que é o chamado IBGE, todo mundo conhece, que faz aí os censos, enfim, faz uma série de estudos a respeito do bem-estar, da saúde, condições de vida do povo brasileiro, tá certo? Agora eu quero que você foque bastante no DIP, porque realmente é tema de conteúdo aí, né? Tema de várias e várias questões. Tá? É o DIP que vai criar uma imagem ideal de Vargas. Você vai ver aí questões, quem fez aí a prova semana passada, fez prova de simulado, viu certamente essa primeira imagem aí, que é de Vargas segurando o rosto de uma criança, né, na cartilha. Isso era distribuído nas escolas, para que a criança pudesse aprender sobre nacionalismo, patriotismo, né, sobre amor ao Brasil. Então, era vendido ideias de nacionalidade, de aceitação, e Vargas sempre passado aí como uma figura carismática, populista. Tá? 1º de maio, e aí vocês estão vendo nesse outro cartaz do lado, o rosto de Vargas, os trabalhadores, concentração trabalhista na esplanada do Castelo, em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Então, ele criou aí várias leis trabalhistas, e aí no dia 1º de maio se comemorava aí as várias conquistas trabalhistas, e isso tudo era creditado a Vargas. Tá? Bom, na questão econômica, Vargas procurou agir em defesa da cafeicultores, é lógico que ele não deixou, embora ele fosse favorável ao desenvolvimento industrial, ele não deixou de defender o desenvolvimento da cafeicultura, afinal era o principal produto econômico do Brasil, né? Mas inclusive ele proibiu o plantio de novas mudas no período de 3 anos, para que não aumentasse a área produtiva e não aumentasse a produtividade, porque lembrando que em 1929, né, o mundo tinha passado por uma crise de superprodução, inclusive o Brasil. Né? E aí ele, inclusive, ordenou a queima de milhões de sacas, aquelas sacas que estavam estocadas e que o simples fato delas existirem fazia com que o preço do produto no mercado diminuísse. Então, o fato de queimar as sacas diminui a oferta, e diminuindo a oferta você tem, então, proporcionalmente um aumento da demanda, vai fazer com que o preço tenda a ser recuperado, tá certo? Para diversificar a produção agrícola, ele incentivou o cultivo de outros produtos como algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais, frutas tropicais. Então vai estimular aí a produção de outros setores da agricultura. Bom, pessoal, aqui a gente vai falar sobre industrialização, e a industrialização do Brasil está muito atrelada com o período no qual o mundo passou. A gente, geralmente, quando vai estudar a história do Brasil, a gente sempre vai ver como a história mundial influenciou a história do Brasil. E de 1939 até 1945, o mundo passou por uma grande guerra conhecida como Segunda Guerra Mundial. Essa guerra envolveu as potências europeias e participação dos Estados Unidos e alguns países na Ásia. O Brasil participou de forma indireta, mandando alguns soldados, entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos a partir de 1942, e inclusive em 1942, quando os Estados Unidos foi entrar na guerra, os Estados Unidos deu um ultimato, né? E aí, Brasil, você vai entrar ou não vai? Né? Vai ficar do nosso lado? Vai ser nosso parceiro? Ou você vai ficar aí do lado dos seus aliados aí
dos seus ideais, né, fascistas. Lógico, lembrando que Getúlio Vargas tem aí várias familiaridades, várias ideias semelhantes ao fascismo italiano de Mussolini. Não é à toa que, inclusive, a nossa lei trabalhista, chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela foi criada por Mussolini, por Benito Mussolini, e ela foi só, na verdade, ela foi traduzida do italiano para o português e Getúlio Vargas assinou. Inclusive, ela vigora até hoje, um conjunto de leis trabalhistas da década de 30, né, que vigora até hoje, e por isso que é tão questionada aqui no Brasil, a ponto de algumas pessoas dizerem que ela está ultrapassada. Bom, então nós vamos ter aí, o governo ele vai procurar estimular o desenvolvimento da indústria, com o objetivo de substituir as importações. Por quê? O que acontecia? Com a participação dos países na Segunda Guerra Mundial, boa parte da indústria dos outros países vai passar a produzir armamentos, mantimentos, vai passar a produzir o necessário para se manter em guerra, né? Para se manter sua frente de batalha. Inclusive os Estados Unidos vai estar com sua indústria toda voltada para o esforço de guerra, não só norte-americano, mas para os seus aliados. E aí é na hora que produtos de primeira necessidade, produtos como enlatados, como produtos de higiene pessoal, veículos, enfim, produtos de bens de consumo duráveis e não duráveis, eles vão faltar no mercado brasileiro. E aí é onde surge uma lacuna e uma oportunidade para que o Brasil comece a se industrializar. Porque se falta produtos aqui, eu posso industrializar. Qual é o grande problema de eu me industrializar quando existe uma concorrência americana? Os americanos produzem numa quantidade grande, com preço baixo. Eu tento produzir, mas a minha produção ela é cara, eu tenho que investir em tecnologia, em produção, fica caro o produto, eu não consigo ter um produto competitivo. E aí as pessoas vão preferir comprar um produto americano e eu quebro. Então, com os Estados Unidos e boa parte dos países europeus em guerra, nós não tínhamos concorrência, então surgiu aí várias empresas nacionais, empresas brasileiras para preencher aquela lacuna dos produtos que eram antes importados. E o governo, lógico, ele vai estimular o desenvolvimento dessas indústrias, que inclusive ela vai estar fazendo o quê? Gerando, essas indústrias nacionais, elas vão estar gerando empregos e assim também aumentando a renda e estimulando o consumo interno, tá? Mas não foi só isso. Os próprios Estados Unidos, para conseguir o apoio brasileiro e, inclusive, a região, né, ter algumas regiões estratégicas para possíveis ataques, como Natal, né, se alguém aqui já foi em Natal, vai perceber que em Natal tem uma estação espacial. E sabe que o Brasil não tem um projeto espacial. Então, aquele projeto espacial que tem ali em Natal, que hoje ali é brasileiro, é meio que um museu, foi, a partir de 42, né, um local para os americanos. Então, foi um acordo que Vargas fez, em contrapartida, os Estados Unidos financiou, ou seja, deu dinheiro para o Brasil começar a desenvolver a sua indústria de base, que foi aí a Companhia do Vale do Rio Doce, que hoje é uma empresa privada, foi privatizada, foi vendida por capital privado por uma mixaria, né, durante a década de 90, pelo governo FHC. E nós temos aí também a Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma indústria de base. Tá? Para quem não conhece a Vale é uma empresa de exploração mineral, ou seja, uma empresa extrativista, vai extrair as riquezas minerais. E a Companhia Siderúrgica Nacional é uma empresa de produção de ferro e principalmente de aço, tá certo? Que serve serve de base para outras indústrias. Bom, Getúlio Vargas também aí ele vai criar o Conselho Nacional do Petróleo, vai criar a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Fábrica Nacional de Motores, né? Vai desenvolver aí a hidrelétrica do Vale do São Francisco, vai iniciar, né, a hidrelétrica do Vale do São Francisco, a construção das várias barragens para a produção de energia elétrica. Bom, dentro do campo do trabalho, né, o governo vai aumentar o número de indústrias e, consequentemente, de operários que vão migrar, principalmente do Nordeste
em busca aí da região de São Paulo, porque a partir de 42, em 43, Getúlio Vargas ele vai concentrar o polo industrial brasileiro na região de São Paulo, principalmente ali no ABC paulista. E isso vai fazer com que muitas pessoas elas fujam, principalmente da seca, da seca em que inclusive o Brasil se passou, no Nordeste se encontrou aí uma seca muito grande na década de 30 e 40, passou por outra seca também forte na década de 60 e 70, né? E vai ter muito essa migração aí de nordestinos para o Sudeste, exatamente para buscar emprego na industrialização. Bom, Getúlio Vargas ele vai ter uma política trabalhista, né? Como vocês já perceberam aí, criação da consolidação das leis trabalhistas, colocar uma série de leis trabalhistas na própria Constituição. Ele vai conseguir o apoio das massas. Isso é o que a gente vai chamar de um governo populista, tá? Ele vai ter um domínio sobre os sindicatos e também ele vai conseguir controlar aí a simpatia dos trabalhadores, tá certo? E é como eu disse, ó, a política trabalhista dele é inspirada na Carta de Lavoro, que é a carta de trabalho criada pelo governo fascista italiano. E é como vocês podem ver aí algumas passeatas, alguns eventos, né? Por exemplo, no aniversário de Vargas, as pessoas lotavam um estádio como o Pacaembu, em São Paulo, né? Hoje a gente vai ter um jogo lá, se bota 50 mil pessoas no máximo, 40 mil, sei lá. Naquela época se colocava 100 mil, 200 mil pessoas dentro de um estádio, não sei como é possível uma coisa dessa, né? Segundo dizem, o Maracanã, na final da Copa de 1950, chegou a ter 1 milhão de pessoas dentro do Maracanã, não sei como, né? Não sei como coube esse tanto de gente, mas é o que diz que na final da Copa de 1950, Brasil e Uruguai, que foi a Copa aqui, que a gente perdeu para o Uruguai, inclusive, né? Tinha 1 milhão de pessoas dentro do estádio do Maracanã. Bom, mas como vocês podem ver, esse estádio é o Pacaembu, você vê que está lotado realmente, é muita gente, né? As várias manifestações, olha só aí, mais uma, né? As pessoas todas com bandeiras do Brasil, as milhares de cabecinhas aí, e as pessoas todas, ó, Companhia Siderúrgica lá atrás, ó, Siderúrgica Nacional, né? Os movimentos fazendo passeatas, fazendo movimentos a favor de Vargas e do governo. Tá? Então é uma ditadura. É engraçado que a gente vê isso acontecer hoje, por exemplo, na Coreia do Norte. Se você vê, acontece isso muito na Coreia do Norte ainda, né? Bom, então, Getúlio Vargas ele vai criar a Justiça do Trabalho, em 1939, e em 1943 criar a CLT, que eu já falei, né, que é a consolidação das leis trabalhistas. Tá? Todo mundo que trabalha com carteira assinada, os pais de vocês que têm carteira assinada, trabalha no regime de CLT. Se o pai de vocês tem um empregado, tem um funcionário, tem que ser no regime de CLT, tá? Quer dizer, tem, vírgula, até o ano passado, se eu não me engano, que foi quando teve uma reforma trabalhista e aí se possibilitou, né, a fazer contratos trabalhistas só de cláusulas, sem precisar assinar carteira. Né? Foi uma grande derrota para a classe trabalhadora essa ideia de contrato, porque um contrato você pode simplesmente dar baixa na hora que você quiser, você pode colocar os termos que você quiser. Na CLT não, a CLT é um livro desse tamanho, onde ela regula as questões de trabalho. Tá? Então, Vargas ele sempre se vai perceber aí pelo que você está vendo, pelas imagens, ele sempre se apresenta como o grande protetor dos trabalhadores, como o pai dos pobres e oprimidos, né? Ele sempre vai pregar a conciliação entre trabalhador e empresário, ele vai ser o juiz, né, que vai dirimir ali os conflitos, né? E o fim do Estado Novo. O Estado Novo ele vai terminar em 1945 e aí mais uma vez eu te chamo a analisar o que está acontecendo na Europa em 1945. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial está acabando e a Alemanha e a Itália, os países que tinham estados totalitários, estados fascistas, ditatoriais, eles vão cair por terra, eles vão ser derrotados. E aí Getúlio Vargas ele começa a ser bastante questionado aqui, porque Getúlio Vargas e o Brasil fazia parte do time dos aliados, né? O time dos países que eram todos democráticos. Olha só, o Brasil estava do lado de Estados Unidos, França, Inglaterra.
os principais vencedores da guerra, né, e a União Soviética. Tirando a União Soviética, que era, que era de certo modo, né, com Stalin, era uma ditadura também, uma ditadura soviética, socialista, nós temos aqui Estados Unidos, França e Inglaterra, países democráticos, tá? E o Brasil era um país ditatorial que estava muito mais alinhado às ideias dos países derrotados na guerra. E aí começou um movimento muito forte aqui dentro do Brasil, um movimento contrário à ditadura, mais uma vez. Um movimento contrário ao governo de Vargas. Poxa, por mais que Vargas tivesse uma aceitação gigante por parte da população, a forma como esse governo era feito, ele começa a ser questionado. E daí vai começar uma reorganização para se redemocratizar o Brasil. Inclusive, talvez até mesmo uma pressão internacional, uma pressão norte-americana, uma pressão internacional para que o Brasil ele passasse por um processo de redemocratização, ou seja, volta da democracia. Né? E aí é na hora que Getúlio Vargas ele vai permitir, ele vai conceder anistia para os presos políticos, ele vai permitir a reabertura de partidos políticos como a UDN, que é a União Democrática Nacional, o PSD, Partido Social Democrático. Ele vai criar o chamado Partido Trabalhista Brasileiro, que era o PTB. Pessoal, cuidado, não é o PT, tá? O PT é um partido mais novo, mais recente na história do Brasil. Ele criou o PTB, né? Ele teve também o PSB, que era o Partido Social Progressista, e o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, foi legalizado, tá bom? Então, foi criado os partidos, ou melhor, foi reaberto alguns partidos, outros foram criados, e aí é na hora que vai começar a eleição, que estava marcada para dezembro de 1945, né? E os partidos políticos, eles vão entrar aí nessa disputa para serem eleitos. Tá? Getúlio Vargas ele vai preferir não se candidatar à reeleição, até porque ele já estava governando de 30 até 45, e perceba, se ele ganhasse, que muito provavelmente ele ganharia, porque ele tinha o clamor social, o clamor popular, se ele ganhasse, podia levantar-se discursos dos opositores de que a eleição foi fraudulenta. Podia se levantar aí discurso internacional dos opositores, né, de que houve aí uma fraude nas eleições. Então, para isso, ele preferiu sair da carreira pública, né, meio que se aposentar, foi para sua casa de interior e deixou que a eleição ela acontecesse. Embora ele tenha dito que apoiaria, que preferia a continuidade do governo nas mãos de Eurico Gaspar Dutra, que era que estava ali pelo partido dele, inclusive o partido que ele criou, que era o PTB. Né? Embora a população ela queria muito Getúlio Vargas, a população saiu às ruas, não queria que fosse Eurico Gaspar Dutra, queria que fosse Getúlio, e as pessoas elas vão começar um movimento chamado de queremismo, porque as pessoas elas vão começar tanto assim, queremos Getúlio, e os gritos de guerra das pessoas era queremos Getúlio. Como você pode ver nessa imagem, nessa fotografia da época, olha só os cartazes. Getúlio Vargas, candidato dos operários. Queremos Getúlio, porque porque ele nos deu aposentadoria. Queremos Getúlio. E olha só lá embaixo, queremos Getúlio e várias placas e a população pedindo Getúlio. Por isso, o nome desse movimento, que começou em novembro de 1945 e foi até o início das eleições, era chamado de queremismo. Tá? Ficou conhecido como um movimento que queria o Getúlio como candidato. Pessoal, isso é tema de prova, tá? Isso é tema de questões de prova. Tá? Cai lá assim, o que foi o queremismo? Não vai cair mais ou menos isso, mas o queremismo, o movimento era lá, e aí você tem que explicar que o queremismo foi um movimento no qual, no período de redemocratização, as pessoas queriam a continuidade do governo de Getúlio, queria que Getúlio se candidatasse para que eles votassem em Getúlio. Mas Getúlio não se candidatou, tá? E aí, quem foi eleito foi Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido apoiado por Getúlio. É bom deixar claro que esse é o primeiro período do governo Getúlio, que vai de 30 a 45. Getúlio Vargas, ele vai voltar a governar o Brasil, vai sim, né? Mas depois, de forma democrática, a gente vai estudar isso posteriormente, no quarto bimestre, ele vai chegar ao poder em 1950, tá? De 1945 até 1950, quem vai governar o Brasil é Eurico Gaspar Dutra.
Em 1950, Getúlio Vargas será eleito, e aí a gente vai estudar posteriormente, como eu disse, ele vai chegar e vai dizer, volto nos braços do povo, né? E vai governar de 50 até 54, quando em 54 ele comete suicídio. E isso a gente vai estudar e vai entender todas as questões políticas, econômicas, sociais, todos os conflitos brasileiros e internacionais que estão envolvidos. Pessoal, nossa aula de Era Vargas, ela vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma observação, é só você falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Manda o WhatsApp para mim, tá? Ou então fala diretamente no grupo, bota lá arroba Vitor e fala comigo e aí a gente faz essa interação. Eu vou colocar esse slide lá no Google Classroom, vou deixar esse slide disposto para que vocês tenham acesso, para que vocês possam estudar. Lembrando que é um assunto muito importante para que você possa fazer a prova do Enem, tá? Geralmente caem umas 2 questões sobre esse conteúdo. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. Tchau, tchau.